Seja bem-vindo ao mundo marcial. Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O Kung Fu não ficou fraco, ele foi distorcido. E se você acha que essa arte milenar sempre foi como vemos hoje, cheia de formas bonitas e movimentos coreografados, você está vendo apenas a superfície de uma história muito mais profunda e muito mais brutal. Hoje você vai entender onde o Kung Fu se perdeu ao longo da história e como ele está, aos poucos, se reencontrando. O Kung Fu nasceu da necessidade, e isso muda tudo. Ele não surgiu como esporte, não nasceu como tradição cultural, muito menos como espetáculo. Ele foi criado porque pessoas precisavam lutar e vencer. Na China antiga, conflitos eram constantes, guerras entre dinastias, invasões, disputas territoriais e conflitos internos. O combate não era uma opção, era uma realidade diária. Soldados eram treinados para sobreviver em cenários caóticos, onde falhar significava morrer. Nesse contexto, o Kung Fu se desenvolveu como um sistema direto e funcional. Os treinos incluíam combate corpo a corpo, uso de armas como lanças, espadas e bastões, além de estratégias de movimentação, posicionamento e leitura do oponente. Cada técnica tinha um propósito claro: causar dano, neutralizar ou finalizar o adversário da forma mais eficiente possível. Não existia movimento bonito, existia movimento que funcionava. Com o tempo, esse conhecimento bruto foi refinado. Mosteiros como o lendário Templo Shaolin se tornaram centros de desenvolvimento marcial. Ali, monges integraram o combate com práticas espirituais e físicas. O Kung Fu começou a absorver conceitos do taoísmo e do budismo, trazendo elementos como equilíbrio, fluxo, controle emocional e disciplina mental. Além disso, houve forte influência da medicina tradicional chinesa. Controle da respiração, Qi, fortalecimento de tendões e articulações, entendimento do corpo como um sistema integrado. Isso levou o Kung Fu a outro nível. Ele deixou de ser apenas luta e virou um sistema completo de desenvolvimento humano. Mas aqui está o ponto-chave. Mesmo com toda essa evolução filosófica e médica, ele nunca perdeu sua função original. Ainda era combate real. Ainda era testado. Ainda era eficaz. Esse foi o verdadeiro auge do Kung Fu, quando técnica, prática e realidade estavam alinhadas, sem ilusões, sem distorções. O primeiro grande golpe no Kung Fu não veio de outra arte marcial. Veio do medo. Ao longo da história, diversos governos chineses começaram a enxergar as artes marciais como uma ameaça direta ao poder. Grupos treinados significavam potencial de rebelião. A resposta foi simples e devastadora: poder e controle sobre conhecimento. Armas foram confiscadas. Treinamentos foram proibidos. Práticas marciais passaram a ser vigiadas ou criminalizadas. Muitos mestres foram perseguidos. Outros foram forçados a abandonar o ensino. E alguns continuaram, mas escondidos. O Kung Fu saiu dos campos de batalha e entrou nas sombras. Treinos começaram a acontecer em segredo, muitas vezes disfarçados como danças, rituais ou exercícios físicos. O conhecimento deixou de ser aberto e começou a ser protegido. E aqui começa a transformação. Quando uma arte de combate não pode mais ser testada livremente, ela começa a se adaptar ao ambiente. E nem sempre essa adaptação mantém a eficácia. Sem combate real, o Kung Fu começou a mudar de natureza. As formas, sequências de movimentos estruturados, passaram a ocupar o centro do treinamento. Antes, elas eram ferramentas para memorizar técnicas de combate. Agora, começaram a se tornar o próprio treino. O problema não era a existência das formas. O problema era a ausência da aplicação. Sem sparring, sem resistência, sem o caos de um oponente real, os movimentos começaram a perder contexto. Técnicas que antes eram curtas, diretas e letais passaram a ser executadas de forma mais ampla, mais visual, mais limpa. Movimentos inspirados em animais, tigre, garça, serpente, que originalmente representavam estratégias de combate, passaram a ser imitados de forma literal. O simbólico começou a substituir o funcional. E com o tempo, algo sutil aconteceu. As pessoas começaram a treinar a aparência da técnica, sem entender sua intenção. O Kung Fu ficou mais organizado, mais estruturado, mais bonito. Mas também começou a se afastar da realidade da luta. Enquanto isso, outro problema crescia em paralelo: a fragmentação. Sem um sistema unificado, o Kung Fu se dividiu em centenas de estilos. Cada região desenvolveu suas próprias variações. Cada mestre adaptou o que sabia. Cada família criou sua própria linhagem.
Isso poderia ter sido uma evolução rica, se houvesse troca. Mas não havia. O conhecimento era tratado como tesouro. Segredos eram guardados e passados apenas para discípulos escolhidos. Isso gerou dois efeitos graves. Primeiro, partes do sistema original foram perdidas. Um mestre dominava certas técnicas, outro dominava outras, mas raramente alguém possuía o todo. Segundo, sem confronto entre estilos, não havia validação real. O que funcionava continuava. O que não funcionava também continuava. Sem teste, não há filtro. E assim, ao longo das gerações, o Kung Fu se tornou um mosaico de sistemas, alguns extremamente eficientes, outros completamente desconectados da realidade. Se até aqui o Kung Fu já estava fragilizado, o século XX trouxe o impacto mais destrutivo. Com a ascensão do regime comunista na China, práticas tradicionais passaram a ser vistas como símbolos do passado que precisava ser superado. Durante períodos como a Revolução Cultural, mestres foram perseguidos, escolas fechadas e registros históricos destruídos. Muito do conhecimento que sobreviveu por séculos simplesmente desapareceu. E então veio a substituição. O governo criou o Wushu moderno, uma versão padronizada das artes marciais chinesas. Organizada, regulamentada, adaptada para apresentações e competições. O foco mudou completamente. Precisão estética, amplitude de movimento, acrobacias e sincronização. Era impressionante de assistir, mas não era mais, em essência, combate. A luta foi retirada da equação. E para o mundo inteiro, essa versão se tornou a referência. O Kung Fu passou a ser visto como algo belo, mas não necessariamente eficaz. Sem sparring, sem pressão, sem confronto real. Muitas técnicas deixaram de funcionar quando colocadas à prova. E essa prova veio. Com a popularização do boxe, do Muay Thai e principalmente com o surgimento do MMA, o combate voltou a ser testado sem filtros. Lutadores de diferentes estilos começaram a se enfrentar de verdade. E o resultado foi claro. Técnicas que não eram treinadas sob pressão falhavam. Não importava a tradição. Não importava a história. Não importava a beleza do movimento. Se não funcionava contra um oponente resistente, não funcionava. Esse foi o momento mais crítico, quando o mito encontrou a realidade. Mas essa não é uma história de fim. É uma história de adaptação. Enquanto o Kung Fu era reprimido dentro da China, muitos mestres fugiram e levaram consigo conhecimento tradicional. Em lugares como Hong Kong, Taiwan e Sudeste Asiático, a arte continuou viva, mais próxima de sua forma original. Ao mesmo tempo, dentro da própria China, surgiu uma resposta prática, o Sanda. Diferente do Wushu estético, o Sanda trouxe de volta o combate real. Socos, chutes, quedas, pressão, contato, tudo testado em luta. Era o retorno à essência. E então veio o impacto final, o MMA. O mundo passou a valorizar novamente o que funciona. E isso forçou uma mudança de mentalidade. O Kung Fu começou a se reencontrar quando voltou a ser testado. Quando praticantes passaram a questionar, adaptar e integrar. Quando entenderam que tradição sem aplicação vira ilusão, mas aplicação sem entendimento também é limitada. Hoje, existe um movimento silencioso, mas poderoso. Pessoas que estão resgatando o Kung Fu real, separando o que é cultural do que é funcional, e trazendo de volta aquilo que sempre foi a essência da arte: eficiência, realidade e verdade. O Kung Fu nunca foi fraco. Ele se perdeu quando foi afastado da realidade. Quando virou apenas forma, tradição e aparência. E está se encontrando novamente agora, nas mãos de quem entende que lutar não é encenar. É testar. É adaptar. É sobreviver. Se você quer entender a verdade por trás das artes marciais, esse é o seu lugar. Curta o vídeo. Comente o que você acha sobre o Kung Fu moderno. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. E se inscreva no canal Mundo Marcial. Até o próximo vídeo.